Eu achei que o teu óculos te atrapalhou ao invés de te ajudar ontem. Isso aqui foi o mesmo. Ficou embaçado, ficou refletindo, não ficou legal, não. Não, ficou embaçado. Eu tô ao vivo também. Ficou embaçado uma hora só, mas depois eu tirei. Agora não, agora. Paz de Deus com todos. Com todos, tá? Não é com todes, não. Tudo bem, meu povo? Depois de uma semana de muita luta. Amém, Leandro? Muita guerra. Tudo bem aqui, a saúde do meu filho se recuperando. Vamos para mais uma live. O Necronicast não para. Hoje é com a Kétora. Cadê a Kétora? Eu já vou chamá-la porque nós não vamos poder ficar muito tempo, tá bom? Estamos aqui. Peraí. Paz Deus. Amém. Consegui mudar. Eu não fiz nem tudo que eu falei. Hoje nós vamos mais rapidinho. Aí hoje vai ser free. A minha mãe entrando. Aí, nós estamos top, já era, acabou. A gente entrou de uma vez só. Mãe, noivo, irmã. Obrigado pelo apoio, viu? Tá vendo? Tá vendo como eu errado? Paz Deus, galera que tá chegando. Tudo bem, Kétora? Tudo bem, graças a Deus. O seu filho recebeu alta, né? Recebeu hoje, graças a Deus. Ainda bem, amém. Feliz. Pegou todo mundo de surpresa na semana, né? Ah, nossa, eu tinha feito. É assim, né? A gente faz tantos planos na semana. Tal dia eu vou fazer isso, tá? Bagunçou tudo. Mas, nossa, conseguimos ver o operar de Deus, né? Amém. Deus cuidou. E quero te agradecer pela presença, por ter aceito o convite. É sempre uma alegria imensa. Hoje, né, te recebendo aqui, espero te receber tão bem quanto você me recebeu também no início do ano. Fez uma live muito legal. Foi. E assim, sobre o assunto da live, eu não vou perder muito tempo. Aí eu vou jogar para você e aí a gente vai conversando. Eu queria te perguntar, assim, qual é a maior diferença, ou as maiores diferenças que você vê nos jovens, no ministério, nos irmãos, nós, membros da CCB, da pandemia para cá? Primeiro, queria agradecer pelo convite, Renan. É sempre um prazer a gente unir aqui os nossos povos, porque você coleciona uma galera interessante aí, que já vem de um tempo, que virou a chave na cabeça, que se abriu para as escrituras. E a minha galera de cá é esse povo que você está perguntando. Então, quem está assistindo, se quiser pegar uma Bíblia ou algum papel para anotar, seria interessante, ainda que seja rápido. Então, às vezes pode ser bem profunda, né? Que eu e o Renan estamos dando espaço aqui para o Espírito Santo atuar. Amém. Mas vamos lá. De início, os dois, né? Ambos aqui cresceram dentro da mesma comunidade de fé. A gente cresceu na Congregação Cristã no Brasil. E a gente não nega, a gente sabe todas as questões que envolvem essa comunidade, quer sejam muito boas ou quer sejam muito ruins. Amém para todo mundo que está entrando aí. Então, dizer que não teve mudança seria loucura. A gente sabe que a gente já viveu desde tempos muito fechados até tempos muito abertos. Inclusive, como você havia citado em uma conversa nossa, dá para visivelmente identificar essa mudança, porque depois da pandemia, a gente teve alguns acessos, isso no mundo, não foi só na nossa comunidade de fé, que demorariam 10 anos para chegar na nossa mão. Tecnologicamente falando, aqui da área do marketing, voltando mais para a minha atuação, a gente recebeu um boom na internet no mercado que era para acontecer gradativamente em 10 anos. E esse boom foi de uma vez só, ele foi solto agora
E assim, receba informação. A empresa que se adapte para o iFood, a escola que se adapte para o EAD e todo mundo vai para cima. Então, essa liberdade, a gente está na era de informação, ainda que seja muito perigoso, porque chega muita informação, a gente tem que ficar filtrando o que é certo, o que não é certo. Como estamos na era da informação, a gente conseguiu identificar a multiformidade de Deus. Muitas das vezes, a gente estava ali num ambiente, numa bolha, não uma bolha que você está preso, mas uma bolha social, que são as pessoas que compartilham da sua mesma cosmovisão. Às vezes, você estava numa bolha que você não conseguia identificar como é que a atuação de Deus era ali dentro das outras comunidades. Então, eu vi um despertar genuíno muito grande de pessoas que já tinham certo prazer na palavra do Senhor, falando, putz, na pandemia é tudo ou nada. Ou me agarro no Senhor e busco uma fonte aqui para continuar consumindo da vida eterna, ou vou acabar esmorecendo, ficando com a fé mais abalada. Então a galera se abriu, elas se permitiram. Pô, culto online, a gente nem assiste televisão, tá bom, mas vou ligar aqui o culto online para ver o que tá passando. Ah, não, a pregação de outro irmão, de outra igreja. Antigamente tinha uma repulsa. Hoje já fala, poxa, uma pregação, deixa eu ver essa exposição, deixa eu ver o que ele tem para me ensinar. Então, as pessoas passaram a aderir com outros olhos. São todos? Não. Mas, graças a Deus, existe uma mudança gradativa. Nossa, essa leitura que você fez, né, essa linha, esse traçado histórico, eu achei muito legal. E eu até procurei aqui um papel, uma caneta. Infelizmente, hoje eu não peguei. Elô, você acha que vai uma caneta para mim, por favor? Sua esposa tá em todas. O Senhor continua abençoando a vida dela. Amém. Aí, ela me ajudou. Mulher sábia, onde acharás. Umas coisas que você falar, eu vou anotando, porque você está ligado, né? Que a nossa mente é a milhão. Aquele jeito. A última live você levantou com um caderninho e falou assim, olha tudo que eu falei. Você estava anotando? Estava anotando, eu fiz quase uma tese de doutorado ali. Mas o que você falou, Kétura, sobre a multiforme graça. Olha, assim, meu coração se enche de alegria. Se encheu de alegria ao te ouvir nessa parte. Porque você fez um recorte muito legal, que era... Você foi falando, eu fui lembrando. Até a pandemia, mostrar um pastor, de um pregador, seja qual a igreja, seja qual fosse a igreja, geralmente gerava constrangimento ou críticas vazias, jargões. E às vezes eu ficava muito triste, porque tinha uma mensagem tão bonita ali que eu queria mostrar para algum familiar que estava dentro de um assunto, mas a questão, né, intramuros não deixava. E com a pandemia aconteceu isso que você até fez com tudo, achei genial. Poxa, vou ter que agora falar outra. É a besta, né? Como diziam, né? Sim. E agora, olha lá, se eu tô vendo culto, eu tô vendo um ancião pregando, por que eu não vejo o pastor X pregando? Se Deus está usando o pastor, o ancião atrás da câmera, poxa, Deus pode me alimentar também com uma pregação que está gravada em uma outra denominação. E eu queria te perguntar, seria essa uma das grandes, das maiores, isso me chamou muita atenção na sua fala, mas seria essa uma das maiores contribuições, gente, pelo amor de Deus, não estou agradecendo pela pandemia, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Todas não são muitas, todas não são 1 milhão, todas é totalidade. Então, até a maior catástrofe, de alguma forma, servirá para nós termos um olhar gracioso. Então, entendo dessa forma, tá, gente? Então, seria essa uma dentre as maiores contribuições da pandemia, esse olhar de que, poxa, até hoje eu gostava só do triângulo, mas agora eu também vi Deus no retângulo. Seria a sua opinião? Sim, inclusive tem uma citação que não é de nenhum pensador bíblico, é de um filósofo atual, e ele falava que a pandemia ele colocou uma lupa em tudo que já existia. Então, aqui cogitando, se houvesse uma predisposição para você entender a palavra, ou tivesse uma vontade genuína, ela colocou uma lupa e a sua vontade explodiu. Se já tivesse uma predisposição
em você fitar os olhos em coisas do mundo e em dar valor a coisas materiais, aí teu olho expandiu e fitou basicamente nisso. Então ela veio expandindo muitas coisas, né? Eu acho que, ainda que tenha sido aos nossos olhos foi ruim, mas o nosso senso de bom e ruim perante Deus é algo diferente. O que para a gente pode ser ruim, para ele é bom, porque o Senhor fala que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, foi algo muito interessante, porque pelo menos a gente passou a reconhecer irmãos de uma forma mais macro. Eu até separei uma parte de Efésios aqui, eu posso trazer Efésios 2. Vontade. Tem uma comparação muito interessante. Paulo estava falando tanto com os gentios para com os judeus. E aí existia uma leve rincha, alguns ciúmes. Mas esse pessoal tá de longe. E aí em Efésios 2, se alguém quiser abrir aí, Efésios 2, verso 17 fala: E quando veio Cristo, evangelizou para vocês que estavam longe e a paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai. Então, com isso, a gente passou a identificar de que existia uma grande família. Ninguém está chamando um de irmão, irmã, varão, varoa. Não são apelidos de jargões que você foi aprender. É seu irmão mesmo. Participa de uma família em Cristo. Quando você ora o Pai Nosso, você fala, Pai Nosso que estás no céu. A gente recebeu ali a mesma herança. A gente está compartilhando da mesma herança e a mesma paternidade. Então, quando a gente ora o Pai Nosso e olha para o lado, ele é realmente meu irmão na fé. E não é alguém ali, um figurante, mais uma pessoa da igreja. Não, ele é seu irmão em Cristo. Ele é nova pessoa regenerada com você. E, inclusive, tem um post que fizeram na Doutrina CCB e ele trazia uma frase que era assim: qualquer um que amar mais o sonho da comunidade cristã em si, com todos seus defeitos, torna-se destruidor dessa. Ainda que a devoção a que ela seja impecável em suas intenções, sejam extremamente honestas, sérias ou sacrificiais. Você não tem que amar o plano de uma igreja perfeita. Você tem que amar a comunidade de fé com as pessoas que existem lá hoje. Porque todo mundo que está ali dentro, ele reúne pessoas que têm diferentes potenciais, diferentes dons, e elas também carregam suas histórias e suas limitações como qualquer outro. Então, a gente tem que olhar para o nosso irmão do lado e entender que muitas das vezes, ainda que todo mundo esteja se esforçando para fazer o melhor para Deus, para oferecer o melhor para Deus, para poder cumprir o seu chamado na terra, a gente não pode ser intolerante com a caminhada do nosso irmão, porque às vezes ele está em um ponto que a gente já passou. Ou a gente está em um ponto que alguém já passou há muito tempo à frente. E aí tem que haver essa compreensão mútua. Sim. Você falou algo interessante também sobre essa questão dessa mudança, desse finalzinho que você falou. Eu esqueci o termo que você usou, mas que você fala justamente sobre essa admiração cega institucional Pela igreja que não existe. pela igreja ideal. Aí eu anotei ideal e real. Faz uns dias que eu tô para fazer um post sobre isso, mas aqui vamos dar uma olhada. Eu gostei porque eu até escrevi. Quando o apóstolo Paulo ele tratava cartas, por exemplo, Corinto, ele tratou sobre casos de incesto, ele tratou de glutonaria na ceia, de ausência de apoio a viúvas e órfãos, que é algo que Deus abomina. Ele tratou de adultério, fornicação, imoralidade, apostasia, mentira, ódio, cólera. Ele tratou dos problemas da igreja real. E quando ele dizia, olha, eu vos amo e essas coisas vos escrevo para que o amor do nosso Senhor abunde. E quando ele escreve para as igrejas, desde das mais assim problemáticas, Corinto, as demais problemas específicos, como Éfeso, por exemplo, Tessalônica, entre outros, ele não fala como a igreja ideal. Ele fala sobre como éramos no pecado e como o Espírito Santo, né? Como Jesus, através do Espírito Santo, nos abrindo os olhos e inundando o nosso coração, nos faz sermos. Não existia igreja perfeita. Todas as cartas de Paulo eram para tratar um assunto de um problema diferente. E aí que entra um ponto interessante, que a gente está tratando sobre essa teologia bíblica.
que para alguns irmãos podem estar aqui e ainda infelizmente ainda os olhos não tenham abertos, pode olhar, mas teologia bíblica, CCB, o que eles estão fazendo? Vão criticar? Não. O que vejo pós-pandemia? Uma juventude, um ministério que até então era muito mais emoção, ia muito mais nos cultos para sentir, para buscar, para ver se o irmão pulava mais do que o outro, para ver quem falava mais língua. E agora nós vemos um povo que está ainda pentecostal, que não perdeu a experiência nos dons, que crê na profecia, mas que hoje tem mais razão. Era muito mais emoção, mas agora, pera lá, eu preciso compreender. Então, eu recebo Servir a Deus de forma consciente, um culto racional. pessoas com medo. Oh, eu falo em línguas, às vezes é umas dúvidas que até me deixam preocupado, mas eu fico feliz pela pessoa falar, ah, eu falo em línguas ontem no culto, eu errei, porque Paulo, eu falei, não, o problema é você pegar o microfone e ficar falando em línguas. É isso mesmo. Não tem edificação. Que a Mas as pessoas edificação é própria, não para a comunidade. têm interpretação. Mas as pessoas já têm essa preocupação de, calma lá, como eu vou usar os dons para servir a igreja? E eu vejo essa preocupação pós-pandemia. Isso eu acho lindo. O que você vê disso? Você consegue ver esse cenário também? Mais razão. E falo mais razão, não estou falando ceticismo. Mais razão no sentido de ter e aplicando a razão à emoção. Como você enxerga isso, Keto? Acho que acabou unindo o útil ao agradável, viu, Renan? O jovem dessa geração, ele já vem de uma percepção onde as coisas precisam fazer sentido para ele, porque ele já nasce entendendo sobre a questão do tempo, porque na nossa época, não vou dizer a nossa época, meu Deus do céu, como é que eu trato isso? A gente tinha uma percepção muito mais diferente de estágios da vida. Sim. Então, o jovem de hoje, ele já começa a planejar a vida desde muito cedo, as coisas precisam fazer sentido para ele. A escola que ele está no ensino fundamental, partindo para o ensino médio, ele já está estudando previamente há muito tempo a faculdade que ele quer fazer e a carreira que ele quer desempenhar. Então, como a gente tem muita informação hoje em mãos, sai na frente quem consegue pegar todas essas informações, transformar em conhecimento e seguir uma linha reta. Então, a gente acabou unindo o útil ao agradável porque o pessoal ele não se sujeita a não entender o que está acontecendo. Então, pô, tô dentro da igreja? Tá bom, mas por que eu vou ficar 1h30 aqui? O que eu faço dentro da igreja? O que é cultuar? O que é servir a Deus? Não, entendi. Eu tô vindo há muito tempo com a minha família, mas tá bom, meus pais foram assim. Agora tem tanta informação, eu olhei um vídeo daquela igreja e falo isso, eu olhei um vídeo daquela igreja e falo aquilo. Então, as pessoas tendo mais acesso e mais informação, elas vão buscar a razão para a fé dela. Que não é um problema, isso nunca foi um problema. Jesus não tem um problema nenhum de ser colocado em xeque. Ele sabe que todas as perguntas que a gente tem, existe uma resposta plausível. Então, esse medo de se aprofundar, de estudar, de conhecer, ele foi ficando de lado aos poucos em algumas comunidades. O Lucas está até aqui aplaudindo. Tem uma página chamada Pregações Bíblicas, que falou uma coisa muito interessante também, falando sobre o agir do homem nas instituições. Então, a gente passou a se interessar muito mais pelas coisas. A gente não ouvia só por ouvir. E depois que a gente conhece e está ouvindo, já conhecendo, parece que potencializa a mensagem. Quando você vê um Cristo na cruz, que era para estar no seu lugar, isso te gera coisas internas que é irreversível. Que a sede, ela só aumenta, ela não diminui. Então, eu fico feliz pela nossa geração ser assim, muito curiosa, ter muita informação, querer saber de tudo, porque o Senhor não tem medo de ser colocado em xeque. Ele não tem medo de que as pessoas queiram saber quem ele é, ou o que ele veio, o que ele foi fazer. Porque essa busca existencial ficou muito mais frequente nessa geração. E graças a Deus, a Bíblia traz as informações de onde nós viemos, como nós fomos formados, por que fomos formados, para onde estamos indo. Tem início, meio e fim para toda essa história. Então, eu fico muito feliz, porque eu posso até acreditar que foi uma movimentação assim da comunidade, mas acredito que a pandemia deu uma potencializada muito boa em tudo isso que a gente está vivendo. Você falando, tem uma das cartas do apóstolo Pedro, me toca muito, né? A escrita de Pedro, não por ele ser... Paulo escrevia muito melhor do que... Mas Pedro, quando ele escreve assim, né? Estejam, eu não lembro, eu vou parafrasear, tá, gente? Estejam prontos para falar ao mundo a razão da vossa esperança. A razão da vossa esperança. Para um camarada que havia um dia negado o próprio mestre, pouco tempo
depois de ter cortado a orelha de um rapaz que estava do tempo, estava vindo para o prender, no mínimo assim, um salto muito grande. Eu juro por Deus que não conheço esse homem para dizer para uma igreja, gente, vocês estão sendo guerreadas, vocês estão sendo perseguidas, a igreja está sendo guerreada, perseguida, mas, olha, vocês têm uma razão, têm um motivo pelo qual vocês têm uma esperança. Ou seja, essa esperança, ela está fundamentada nessa razão. E quem está falando? Ele vai dizer quem é essa razão. Então, eu acredito, dentro do que essa juventude da informação, que também busca o conhecimento, que está desejosa de quebrar paradigmas, que quer romper com laços que não tragam boas tradições e, de outro modo e de outra forma, também apoiar com uma boa teologia ou identificar com uma boa teologia, uma boa base bíblica, tradições que são boas. Enfim, essa juventude, eu acredito que ela esteja, de fato, buscando esse conhecimento para mostrar para o mundo, nas redes sociais, nas universidades, no trabalho, a razão da esperança, que não é algo solto. Por exemplo, a minha bisavó, que Deus no início de outubro do ano passado, faz um ano, ela era analfabeta, não escreveu nada, não sabia nada, nunca leu a Bíblia, porque não sabia ler, não sabia ler inário. O que sabia dos hinos era de cor. Mas ela tinha uma questão da esperança, daquela esperança por ouvir, aquela fé por ouvir. Ela ouviu, ela creu e ela morreu crendo pelo que ela ouviu. É maravilhoso. Então, por que você vai na igreja? Eu vou na igreja porque eu vou cultuar a Deus. Mas ela não sabia como era o culto judaico, ela não sabia como eram as ofertas de Levítico. Ela sabia, Jesus morreu por mim e isso faz sentido no meu entendimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez, por exemplo, o bisneto dela, você é a bisneta, neta de alguém que creu também dessa forma. Hoje nós temos também, fora essa fé, pelo ouvir, também a oportunidade de fundamentar a nossa esperança. Porque aí pede. Como você enxerga isso? Como enxerga isso? O que você falou da sua avó é muito bonito, porque muitas das vezes tem pessoas que estão em um nível de estudo que começam a avançar com o Senhor vai abrindo entendimento, as pessoas vão ouvindo, e aí na caminhada você começa a olhar para o lado e falar, esse daqui não está pensando igual eu, então para mim não faz sentido andar junto, ou olha para o outro e fala, não, essa pessoa não entendeu nada sobre Deus. E quem não entendeu, na verdade, é quem se está se enchendo de conhecimento, porque o egoísmo tomou tanta cabeça que você parou de identificar as outras pessoas como seus irmãos na fé. E Gálatas 5, ele nos traz uma representação muito firme de frutos do Espírito. Ah, você é convertido? Você nasceu de novo? Você está frutificando no Senhor? Então tá bom. Gálatas 5 conta que se você nasceu de novo e que você está frutificando, você tem amor, você tem alegria, você tem paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, você fala que você conhece Deus, mas você está gerando fruto? Eu nem sabia o que significava amabilidade. Eu fui pesquisar e ali no grosso significa agir de modo cooperativo e não egoísta. Então você tem que entender que quando você entende o evangelho, o Senhor morreu por você, sim, mas ele não morreu só por um CPF. Ele morreu para um povo. Você olha para o lado e você começa a falar, putz, aquela irmã que não sabe ler, olha como ela serve a Deus sendo grata. Ela tem todos os frutos do Espírito. Ela nunca foi a pessoa que chegou e ficou 3 horas aqui lendo, fez grifes, igual a gente, tem mais de 3 Bíblias diferentes, às vezes não abre nenhuma. Ela não tem nada disso, mas ela entendeu o Evangelho e aí a vida dela passa a ser gratidão, servindo a Deus, porque tem uma frase, do Spurgeon, não me recordo, ele fala assim, o Evangelho, você falar sobre o Evangelho é contar, você mendigo contar para outro mendigo onde você encontrou ouro de graça. Então, glória a Deus que isso tenha acontecido, que você tenha um caso na sua família. E eu acho que a grande preocupação que a gente tem hoje, dentro da nossa comunidade de fé,
você sabe, isso são as pessoas que a chave vira na cabeça, elas entendem o evangelho, elas se convertem e tem muito trabalho. Se você orava para Deus pedir um trabalho, os campos estão aí para você trabalhar e as pessoas abrem mão e falam: não, eu vou para um lugar onde eu vou ser admoestado, aí eu vou receber um acompanhamento, o pastor vai falar comigo 2 vezes na semana, e aí eu vou estar bem, eu vou estar bem comigo, vou estar bem com Deus, eu vou fazer uma ação social 1 vez por semana e tá tudo bem. E não, não é isso. Tem um campo te esperando. Se você foi convertido, se você entendeu o evangelho, tem um mundo de coisas para fazer aqui dentro de onde a gente está. E não sendo ignorantes, intolerantes com as pessoas que estão em volta. Porque a gente entende que cada um está aí no seu processo da caminhada cristã. Mas que a teologia Sim, é fundamental, ela é. você falou algo maravilhoso, porque é isso que acontece. Como eu vejo? Eu vejo dessa forma, igual você falou. A gente cresce, nós estamos ali, eu até postei um texto, um poema semana passada, nesse corredor. No corredor. É, Muito bom. e o que eu vivi, a minha mocidade foi aquilo. Quanto mais eu ficava nos corredores, mais eu achava que o culto era bom, porque só de ver a igreja lotada, todo mundo cantando, eu já achava lindo. Eu já achava, nossa, que gostoso. Eu achava sempre assim, sempre aquilo. Isso foi algo tradicional, congregar, corredor lotado, recitativo lotado. E o que eu vejo são pessoas que não souberam ou não conheceram de fato o Espírito Santo, mas conheceram a teologia sobre o Espírito Santo e se descolaram da teologia do Espírito Santo, desculpa. Por exemplo, o que você disse, a pessoa ela pega e ela recita agora Gálatas no grego, maravilha. Mas se você fala, poxa, eu ainda estou na CCB porque eu acredito que as próximas gerações que estão hoje com a internet, que são anciãs de amanhã, estão nessa live. Os diáconos, as irmãs da aula da piedade, os músicos, os organistas, estão aqui nessa live ou em qualquer lugar. Não estão mais no campo. Claro, tem muita gente no campo, mas não estão mais na roça. Não estão mais Sim. nos albergues, naquele sentido do início do século XX. Eles estão agora com algum celular na mão vendo alguma coisa. E que bom que seja uma live como essa, uma pregação. Então, eu acredito que daqui para 20, 30 anos nós teremos uma outra instituição no sentido bíblico para melhor. Mas quando nós falamos isso, as pessoas que por ressentimento não ficaram na comunidade, a primeira coisa que elas fazem é nos atacar. Por exemplo, você é sectário, você é idólatra, você quer viver amaciando o povo para ir para o inferno porque ele aprendeu com o pastor que ele acabou de conhecer que quem não seguir aquela cartilha, agora teológica, não é salvo. E, meu Deus, quando é que a gente deixou Não, de entender que pô, são vidas, pessoas e almas? Não se muda uma cultura de 30 anos, estou falando uma pessoa que viveu assim, 30 anos, viveu 40 anos do nada. Como é que eu chego pro meu pai e falo, tua vida toda foi errada? Isso não existe. Eu cresci ouvindo o testemunho da vida deles e me fortificando através do testemunho da vida deles. O Senhor aí nunca agora, deixou de agir. não, aí mais, eu chego e falo, poxa, eu não acredito nessa mudança. Eu não acredito, e o que eu faço? Eu tenho um ódio de você porque você acredita. E é justamente isso. Poxa vida, eu tenho 30 anos. Poucas vezes eu me exercitei regularmente. Eu comecei há 2 semanas me exercitar. Sofro pra caramba. Seu corpo vai tomar um pau de você mesmo. Eu não tô acostumado a tomar, me entupir de refrigerante. Eu tô acostumado a ficar comendo não sei quantos lanches. Eu tô acostumado a comer mal de madrugada. Eu tô acostumado às vezes, dormir pouco, às vezes dormir demais, às vezes dormir até muito cedo. Depois, aí você pega uma instituição. Eu tenho 30 anos. Você pega uma instituição de quase 120 anos, 110, 120 anos. Aí você fala, hoje que você leu um livro de teologia, você fala, aí você fala, tem que mudar. E você acha que agora você é o Lutero. Né? Então, o que acontece? A pessoa ela começa a entender muito sobre a teologia, sobre a Bíblia,
e ela passa a não viver a Bíblia. Porque a Bíblia também fala, tolere os fracos. Teu irmão não gosta de comer carne, está na mesa com ele, você não vai Senta, escandalizar. come, é assunto secundário. Come alface. Isso não quer dizer também que a gente vai entrar num pecado de omissão e deixar rolar o que está falando errado, deixa lá. Não é isso. Mas é lembrar sempre que a gente está agindo dentro da igreja, que são pessoas que estão agindo dessa forma porque aprenderam que isso era certo. E até elas entenderem, por conta própria, não elegerem Moisés para ela e por conta própria buscarem, vai um tempo até entender. Até colocar todas as peças no lugar, até falar, meu Deus, então o sacrifício de cruz era para mim tá lá. Não, mas eu nasci, eu nunca fiz nada de errado, como assim? Eu sou pecadora. Então, essas... nasci na graça. Essas questões, elas vão surgindo com o tempo. Sim, gente, pelo amor de Deus, eu sou teólogo, não estou falando contra teologia, estou falando, Sim. só para entender. O que nós estamos falando é algo básico. Não tem como. A teologia, ela é o único estudo, a única, vamos chamar de ciência, que você precisa, se todas você precisa, mas na teologia, você não pode deixar de viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Porque nós flertamos com, como a Kétura falou, com egoísmo, egocentrismo, vaidade, prepotência. O que eu produzi? O que você não produziu? O que eu escrevi? O que você não escreveu? Nossa, como eu tive uma sacada. Então, Paulo mesmo, ele lidava com isso, tanto que o espinho nele veio para ele se esvaziar, para ele entender, como você disse, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo olha para o espinho, ele pede o que todo mundo pediria, arranca de mim. Mas Deus fala, não, a minha graça te basta, porque é aí que eu me aperfeiçoo em você. É aí que você vai compreendendo quem você é, como você disse, quem eu sou na cruz, quem eu sou no Gólgota, desculpa, e quem é Jesus. E aí, Kétura, eu percebo que quanto mais nós olhamos para essas feridas institucionais, e também não falo em nome do ministério, nós estamos falando como duas pessoas livres, mas nós construindo uma teologia bíblica na internet, mostrando para o povo, não é por aí, não é assim, com amor, com paciência. Mas quanto mais nós vamos também nos desnudando como instituição e falando, poxa, tenho culpa nisso aqui, caramba, preguei errado. Mas a gente começa também a confiar na obra do Espírito. É isso mesmo. E aí, de fato, eu vou passar para você, que a gente já vai até terminar, para não te prender muito. Mas o Espírito vai ter liberdade. Se ele já tem liberdade, ele terá muito mais. Porque eu estou de frente com o meu problema, que é o meu espinho, e eu falo, tá me incomodando. Mas eu recorro a quem? A Jesus. Aí que você passa a entender a incapacidade humana, tipo, tô de mãos atadas, eu não faço mais nada. Aí o senhor fala, não, tudo bem, sempre fui eu que fiz mesmo. Sua vida tá aqui, ó, na minha mão. É isso. Eu acho que o principal, isso que eu nunca pensei que eu fosse estar fazendo uma live dessa, no sentido de estar defendendo, não a instituição de um si, mas tentar, tipo, resgatar esse carinho e esse envolvimento, porque a gente é muito de galera, Renan. A gente é muito de galera. Sim. Meu carro viveu a vida lotado. Eu saio daqui de Mogi, antigamente, com mais frequência, e saí e voltava com 7 carros para ir para outras cidades, e organiza excursão, e faz isso, faz aquilo. Quando você vive, quando você senta na mesa, quando você ouve problemas, quando você entende famílias, você vê que só existe um Deus para todas as situações. E aí é incabível. Eu te entendo nessa questão, porque a gente começa a estudar, a gente começa a ver tanta coisa maravilhosa, fala, meu Deus, mais gente deveria saber disso daqui. Só que nada supera esse amor genuíno, viver em comunidade de fé, com seus problemas, com as suas virtudes, nada supera. Tá em comunhão com esse pessoal. Inclusive, teve uma época que eu conversei com muita gente sobre o texto da Santa Ceia, porque muita gente não tinha entendido o que era se assentar dignamente, o que era se preocupar com terceiros. Porque a galera achava que era um perdão de nós com Deus e pronto, acabou. Não, você tem que estar em comunhão com a igreja, com as pessoas que você convive, com quem você cresceu, com isso aqui. E é difícil? É óbvio que é difícil. É óbvio, Claro. são pessoas totalmente diferentes.
Só que o que a gente está defendendo aqui, que eu entendo, é independente do seu nível de estudo e conhecimento. Ainda assim, se trata de pessoas tendo que ser regeneradas de uma forma ou de outra. Então, a gente com muito conhecimento, com pouco conhecimento, sabendo o absurdo ou sabendo o mínimo, a gente tem que passar a mensagem principal. As secundárias a gente vai deixar para discutir no caminho. A principal, que é a conversão, ela precisa ser implantada. Dentro de uma conversa despretensiosa, dentro de uma conversa no ponto de ônibus, dentro de um restaurante que você percebeu que uma pessoa um pouquinho diferente, ela sentou do seu lado da pizzaria no pós-culto, você já conversa. A nossa missão de falar em tempo e fora de tempo do evangelho, ela continua. A gente sabendo muito, sabendo pouco. Porque quem faz a obra de fato é o Espírito Santo. Certo. O que você está falando é algo muito bonito, porque o que eu tenho visto, né, de um tempo para cá? Quando, mesmo nos meus posts que mais doeram, assim, ao ouvir pregações que não batiam com a Bíblia, ou recebendo, tem uma época que eu estava recebendo muitas assim, Renan, comenta sobre isso, sobre aquilo, eu tive que trabalhar minha ansiedade de não querer ser toda hora relevante para uma galera, e É difícil, né? Matar a carne. é o ego também, você quer ser relevante, você quer ter a voz, mas eu comecei a pensar, não é assim, né? Não é assim que Jesus me chamou. Nós já até conversamos sobre isso, não é nesse tom. E por que eu pensei, por que eu percebi isso, Petra? Porque eu vi, conversando comigo, foi quando eu tive esse pensamento. Pessoas que enxergavam, sim, alguns erros teológicos. Enxergavam, sim, uma graça ali, que é diferente da graça que às vezes era pregada na cidade, na comum, dependendo do lugar. Mas pessoas que estavam com ansiedade, com depressão. Pessoas que estavam tendo crises, porque não sabia quem ouvir. Se ouvia o cara da internet, se ouvia o ancião na igreja, o esposo às vezes já bravo porque a mulher estava muito live, ou a esposa já querendo separar porque o esposo não estava já chamando todo mundo de seita, daquela loucura. E eu falei, pera lá, eu sei que eu não tenho 1 milhão de seguidores, mas um pouco que eu falo aqui, eu estou influenciando algumas pessoas. E que discípulo eu sou, que discípulo que eu sou, que influência que eu estou dando, claro, da obra do Espírito, mas para essas pessoas. Será que eu estou sendo canal de Deus para que essas pessoas sejam esclarecidas? E no tempo, um dia após o outro, às vezes tem gente que é com logo, como o Paulo disse, tem gente que você tem que vir com leite, porque ela não consegue mastigar uma comida sólida. Ela vai morrer, ela vai engasgar. Não adianta você dar uma picanha para um bebê de um dia. Você vai matar esse bebê. E às vezes queria entuchar ali, né? Grandes problemas, grandes discussões, às vezes a pessoa só quer entender o que foi a cruz, que é a mensagem principal do evangelho. E a pessoa às vezes já tá tipo, eu sou arminiano, eu sou calvinista, eu sou pré. Eu sou continuista, os dois Mas pensaram. uma linha de Apocalipse fora Apocalipse 3, verso 7. Entrou em escatologia, vai. Ela tá ansiosa. E aí vem o teólogo e quer mostrar que sabe e joga a pessoa no meio do fogo. E o que eu vejo aí, nós como influenciadores, seja para muitos, seja para poucos, Keto, nós temos que entender que teologia, até anotei quando você falava, lida com problemas. Você estuda a Bíblia, você vai ver problemas. Mas aonde você verá o maior problema? Em você. É isso mesmo. A Bíblia é espelho. Se você estiver lendo com o Espírito Santo, você está lendo e é flechada contra você mesmo ali, ó, saindo do texto. Sim. Então, você tem que estar preparado para ver as suas arestas, as teias de aranha nas quinas do seu coração. Mas você tem que ter uma preparação, buscar do Espírito Santo seu fruto, para que você veja um irmão, às vezes, legalista e amá-lo do mesmo jeito. Abraçar, puxar para perto, sentar numa mesa, fazer amizade. E aí, depois da amizade, olha, você já parou para pensar nisso? Ou já viu aquilo que você falou naquele dia? Olha, porque eu tava lendo um texto, poxa, olha, é assim. Então, quem é que tem paciência para fazer isso? viver. Kétor, quando eu comecei a estudar teologia, eu queria contar para todo mundo tudo que eu estava aprendendo sobre o Evangelho. Cada Evangelho. Legal, né? Legal. É maravilhoso, mas às
vezes, poxa, a minha esposa até falava, Renan, o pessoal tá em outra vibe. Aí eu, beleza. Fui passando, eu fui vivendo aquilo. Vivendo. Aí eu recebia, tipo, uma mensagem, né? Renan, eu tava lendo tal coisa de pessoas que eu nem imaginava. Você consegue me ajudar com esse texto? É isso mesmo. Ou um recorte de um podcast eu recebo no direct do Instagram de alguém que eu nunca imaginava. Meu, que top, tô ouvindo. Pensei em você. Ou seja, de alguma forma, uma conduta que eu nem imaginei influenciou essa pessoa para falar, opa, do Renan, lembrei da Ketro. Olha, Ketro, que legal que eu li. Aí você fala, caramba, eu queria ficar, né, fazendo ali o crisma da pessoa, fazer ali todo o processo de evangelismo. E eu não percebi que, vivendo também o que eu leio, Sim. eu estou ensinando. E às vezes é isso. O evangelho é isso. Jesus, ele sentou com pecadores e ele não foi pecador. Jesus sentou com Zaqueu que falou, opa, Senhor, tô devolvendo até 4 vezes. Jesus esteve entre prostitutas e não se prostituiu. Ele andou com pessoas que queriam a revolução violenta, mas quando um amigo dele cortou a orelha do rapaz, ele foi e colou de volta e pode levar. Estava pensando nele agora, que é muito engraçado. Existe um Jesus para todas as situações e ele é imutável. Não é como a gente quer que ele haja, não é uma caixinha. Ele faz conforme ele quer, quando ele quer, do jeito, na hora que ele quer, porque ele sabe do que está acontecendo. E é sempre coerente. Sempre, quando passa, a gente olha para trás e fala, meu Deus, como foi coerente? Porque não tem outra explicação. E eu acredito que seja esse o nosso desafio. De, pera lá, Deus me deu a graça de conhecer, de ler, de escrever. Então Deus. eu vou ver a fragilidade do meu irmão. E isso vai servir para quê? Para nós construirmos juntos esse muro. Ou uma ponte. Mas eu falo muro no sentido de fortaleza. Estou falando de não de separação, mas sim de defesa. Ketra, até passou um pouquinho. Então, mas eu ia citar só mais um exemplo que teve Paulo, que ele não tinha muita paciência com as pessoas que estavam ali próximo dele na igreja. E aí a gente vê no processo ali nas cartas, em Atos, vai passando para Efésios, a gente percebe os arranca-rabo ali que Paulo teve com a galera. E ainda assim, ele precisou se dobrar. E no final, lá na última carta que ele está escrevendo Timóteo, que ele já está para a morte dele, ele fala, peça para Marcos me trazer uma capa e uns poucos e alguns livros. Ele é útil. Sendo que ele era o mais impaciente. Mas, Marcos, manda Marcos para lá, deixa Marcos para cá, porque, nossa, eu não consigo viajar com ele, eu não tenho paciência para poder liberar Marcos. E aí, no final da caminhada cristã dele, ele está pedindo para alguém que não teve paciência no caminho ir lá ajudar ele. Então, não tem como a gente desprezar o pessoal que está no caminho, desprezar as pessoas que estão em volta da gente, porque todo mundo é útil para Deus. Que exemplo que você deu, né? Ele parou uma viagem missionária, nunca mais andou com Barnabé, falou, se João Marcos for, vai. Aí eu também fui folgado. E Barnabé foi com Marcos. Com Paulo. Com Marcos, Paulo e Silas, Barnabé e... Ai, meu Deus, eu esqueci também. Só sei que multiplicou. Aí o Hernando Dias Lopes fala, né? Até na briga de 2 líderes, Deus ele é glorificado, porque agora nós não tínhamos só a segunda viagem missionária do apóstolo, agora nós tínhamos 4 pregadores, com 2 em cada lado, ou seja, de uma briga nasceu mais 2 pregadores. É Deus que multiplica. Eu acho que é Barnabé, João Marcos e Paulo e Silas, acredito que seja isso. Paulo e Silas é verdade, certeza. Mas enfim, aí na hora que ele tá para morrer já, ele fala, não, mas traz João, ele é útil. O que mudou em Paulo? Ele amadureceu na fé. João Marcos, Barnabé com João Marcos, obrigado. O Abner pediu uma indicação de livro aqui, olha. Calma aí, deixa eu ver. Tem uma sugestão de livro para abrir os olhos assim aos poucos? Olha, você não leu nenhum livro de teologia? Nossa, a parte de teologia. Manda tá. Você quer indicar um? Pode falar. Não, eu ia indicar 2. Um é um livreto do Tim Keller, que faleceu esse ano. Ego Transformado. É um livrinho pequenininho, mas ele trata sobre, né, os escritos de Paulo,
É um livro muito bonito para você, desculpa, se despir do seu eu. E um outro livro, eu sempre indico esse livro para quem nunca leu nenhum livro de teologia, porque ele me marcou. Muitos teólogos não gostam, porque ele é muito poético e tal. O Peregrino? Não, o Peregrino é top também. Mas é o 6 horas de sexta-feira do Max Lucado. Qual o nome? 6 horas de uma sexta-feira. Se eu conheço o Max Lucado, 10 horas de uma sexta-feira. 6 horas de uma... 6 horas de uma sexta-feira. Tem umas 100 e poucas páginas, é um livro pequeno também. E foi o primeiro livro, assim, um devocional, né? Sobre a crucificação, mas ele faz uns paralelos incríveis. E é para nós da CB, né? Na época eu ainda não tinha nenhum contato, estava começando na faculdade de teologia, eu precisava dessa linguagem poética que me lembrava, me remetesse à pregação. E se você ainda não leu nenhum, esse. E também, vou indicar mais um, Peregrino, do John Bunyan, que é... É top. O Peregrino, ele conta, parece que você tá lendo ali uma personificação de você vivendo na Terra. Que ele te dá muitos exemplos práticos, né? Esse livro é um livro que ele conta a jornada do cristão, desde ele a escreveu saída... quando estava preso, né? John Bunyan é maravilhoso. Ele descreve a jornada do cristão desde da conversão, poxa, preciso sair dessa vida até a nova cidade. Então, passa pelo vale da indecisão, da dúvida, dialoga com pessoas que querem tirá-lo daquele caminho, vê outros peregrinos que vão para um atalho e não chegam. Ele é um livro maravilhoso. Esses 3 livros eu acredito muito bom. Você ia indicar algum? Pode indicar. Não, tá top. Eu acho que o que você indicou eu conheço aí. Só esse que eu não conhecia, 6 horas de uma sexta-feira, até anotei. Bom. Max, vou atrás. Muito bom. Eu acho que eu deve ter ele em PDF, mando você. Eu acho que é isso. O assunto de hoje foi muito legal, Kétura. Foi mesmo. Deus abençoe, viu, pela conversa. Sim, não, foi maravilhoso, porque eu acredito que essa seja nosso desafio e tem que ser o nosso prazer na nossa caminhada, sabe? Compreender que, assim, eu vou errar, você vai errar. Claro, sob a luz da Bíblia, nós vamos apontar o que não está bom e construir, mas temos que ter também essa compreensão de que se a gente rechaçar as pessoas, nós não teremos pessoas para congregar conosco. Não estou falando na CB, gente, estou falando comunhão. Irmão. Se tudo... Primeiro, se eu ver tudo que há de errado em mim, isso já aconteceu, e não conseguir conviver com isso, eu vou tentar o suicídio de novo, igual eu já tentei. Isso é forte, mas é real. Sim. Ela não consegue conviver com o outro num grau extremo, ela acaba matando o outro. A começar da reputação. Então, qual que é a síntese dessa que eu vejo? E passo para você para encerrar. Amor. Que nós possamos crescer, né? Antes do conhecimento, Paulo diz, né? Na graça, no conhecimento. Ou seja, eu vou sempre entregar para alguém o que ele não merece. É isso. Que é o que Jesus mesmo. Matou? Foi top. Inclusive, eu tinha pegado ali o finalzinho de Efésios 2 para falar justamente sobre isso. Que ele é a pedra... Como é que é o nome? Da esquina? Exatamente. Que o nome, na verdade, é pedra angular. Que em uma construção, antigamente, a pedra angular ela era posta e aí na esquina ela era a pedra principal. A construção começava se guiando pela pedra principal. Então, que ele continue sendo a pedra principal, a graça, que o resto vai ali se moldando a ele. Sim. Então, que nós possamos, né, construir pela guia do Espírito Santo. Fundamentado, nós, sem querer, nós terminamos num assunto que nós começamos. Nós começamos a falar sobre a razão, o motivo da esperança, que é onde a nossa esperança está fundamentada. Ou seja, eu construo a minha esperança a partir de quem? De Jesus. E ou seja, essa construção tem que ter um início em Jesus. Porque se for em mim, no meu ressentimento, no meu ódio, nas minhas impressões, eu vou chutar o balde,
eu vou chamar todo mundo toda hora de herege, eu não vou sentar mais com ninguém, eu não vou amar mais ninguém, eu não vou abraçar mais ninguém. E aí eu vou me tornar um sectário, um seitário, só que agora com teologia. Pior de tudo. Ai, meu Deus, quem entrou aqui no final dessa live, a gente assiste ela inteira para entender. Não é falando mal sobre teologia, não é, de forma alguma. É primordial. É justamente a teologia. Amor e teologia. Usar a teologia como uma ferramenta, usar a teologia como piedade, usar a teologia. Porque se ela é o conhecimento sobre Deus, então quanto mais eu conheço sobre Deus, mais de Deus eu preciso viver, praticar. É o estágio do teólogo, é a vida. É isso mesmo, vivendo. E não é porque você se torna teólogo que você é um ser humano à parte, né? Você continua debaixo da mesma missão que Cristo deu para todo mundo, se você está fazendo isso de um jeito um pouquinho diferente, mas a missão de todo mundo é igual. É igual, agora em céu. Jonas Madureira fala isso no livro. Meu Deus, a minha mente hoje está horrível. Inteligência Humilhada. Nossa, eu tô para ler. Todo mundo tá falando bem desse livro. É maravilhoso. Ele fala que o teólogo é a mente. Mas, se ele não está conectado com o corpo eclesiástico, ele é apenas uma alma penada. Ele é sem corpo. Então, como teólogo, nós precisamos estar conectados com o corpo, que é a instituição, pessoas, república de pessoas. Se eu sei muito, mas eu me desconecto com as pessoas, seu conhecimento serve de nada. Eu me torno um fantasma. Mas conecto com as pessoas, passamos a viver a vida de Cristo em nós. Kétura. Glória a Deus. Glória Estão me perguntando no WhatsApp, Renan, se ia ficar salvo. Você vai salvar do lado daí? Bom, eu vou salvar aqui no... Hã? Aí amanhã no meu canal. Não sabia disso. Agora eu tô fazendo assim, aí eu subo no YouTube. Que legal! Não, tá bom. A gente conversa sobre o YouTube, no particular. Aí eu te mando o link depois pra você baixar, a gente faz uns cortes também, vai ser legal. Beleza. Beleza? Beleza. Bem, tem uma pergunta aqui, ó, do Pregações Bíblicas, a última. Tá. Quer ler? Vou dar uma lida. O problema das instituições que resistem ao estudo bíblico, a pregações positivas e etc. Como fazer se há uma grande resistência? Trabalhar para o macro. Pode falar, Renan. A resistência. Falando como um membro do CCB. Sim. Eu vou na igreja e vejo. Um dia desse eu fui no culto e o irmão. Vamos orar pelos jovens que começaram a estudar teologia e pararam de congregar. A oração do outro irmão do ministério foi: Senhor, afasta esses jovens da teologia. Pra casa, passou doutrina e eu. É fogo. Tomei no Guaraná, tomei um omeprazol e continuei, glória a Deus. Como fazer? Primeiro, viver a sua entonação de vida, a sua forma de orar na igreja, a sua forma de testemunhar. Se você é pregador, a sua forma de pregar automaticamente causará um reboliço. As pessoas vão falar: o que aconteceu com essa pessoa? E elas perceberão com a sua vida que não faz nenhum mal você conhecer mais. Pelo contrário, elas estão gostando mais do conteúdo que Deus está te dando e elas querem mais disso. E quando elas verem que Deus está te dando através do estudo, da exposição da Bíblia, do conhecimento das Escrituras, mais essas pessoas vão saindo dessa ignorância, se libertando e falando: poxa, eu quero fazer que nem ela. Poxa, eu quero fazer que nem ele. Porque, como eu disse, os anciães da próxima geração estão aqui nessa live. Muitos estão aqui. E amanhã vocês não vão ser contra a teologia. Vocês vão pregar expositivamente. Por quê? Vocês estão recebendo essa informação e vocês estão falando: poxa, é de Deus. O que você acha, Kétra? Não, Glória, não tem nem o que você falou perfeito. Não tem nenhum outro jeito de demonstrar as escrituras se não for através da nossa vida. Quando você é regenerado, as pessoas têm até prazer de ficar perto de você. Você não é murmurador, você não é blasfemador, você não senta na roda dos escarnecedores, você não é uma pessoa fofoqueira. Você tá lá para tudo que a igreja quer contar, você tá lá. Você tem uma base de uma palavra amiga para tudo que algum problema que alguém tá passando.
Não tem como alguém te ter com maus olhos quando o seu posicionamento é de uma pessoa convertida. A pessoa convertida, ela é prazerosa. Todo mundo quer estar perto de um convertido, porque a pessoa tem o que falar. Então, o melhor exemplo é literalmente você agindo. As pessoas conseguem identificar que você falou na hora do testemunho. Quando alguém levanta para testemunhar e aí começa a engrandecer o nome de Deus e a se rebaixar o fogo dessa pessoa convertida. E às vezes no final do culto, ele, não, porque eu leio tal livro, porque eu faço tal coisa. Eu falei, nossa, glória a Deus. Gente, é um prazer assim, você sente a mudança. Você sente a mudança em conversa simples. Sim. Nossa, tem até uma outra pergunta aqui. Vou ler só mais essa, tá? Conviver com dias assim nesse meio não pode nos corromper, influenciar a voltar a esse meio ignorante? Boa pergunta. Gente, sempre haverá, eu vou falar uma coisa meio polêmica, mas sempre haverá, aos olhos de alguém, uma crença, que seja fundamentada na Bíblia, tida como heresia. Por exemplo, as pessoas, vou para igrejas históricas. Poxa, eu fiz um seminário batista, meu bacharel. Tenho um super, respeito pelos reformados, pelos presbiterianos. Ouço, aprendo, estudo com eles. Mas, por exemplo, essa coisa de algumas igrejas históricas de batizar bebê, para mim é heresia. E para eles é super normal. E eu fico, meu Deus, a criança não tem consciência. Então, eles usam uma base ali no Antigo Testamento. Então, para isso, eles usam a base do Antigo Testamento, para isso faz sentido. Ok, isso não é central à fé. Então, para mim, se fosse fato, eu diria, eu vejo como heresia. Mas a pregação da cruz deles é maravilhosa. Então, o que é importante para mim? Aprender a pregação da cruz com eles. Eu não vou aprender sobre o batismo, porque sobre o batismo em si, graças a Deus, eu acredito que não é o nosso maior problema a questão de como batizar, mas sim o porquê batizar. Que é outro assunto. Mas, para terminar a minha parte aqui, como a gente não se corromper? Bom, gente, a partir do momento que seus olhos se abrem pelo Espírito Santo, você só vai ver se você apostatar, se você abandonar, se você deixar o seu ego, se você deixar a influência, o desejo de ser importante para alguém, ser mais importante do que a influência do Espírito em você. Agora, você está com pessoas dizendo coisas horrendas sobre Deus ou pregando coisas que biblicamente não faz sentido na doutrina de Deus? Sim. E como você vai viver com isso? Você vai lá saudar o irmão e quando você tiver a oportunidade, você vai com amor, com sabedoria, mostrar para ele o caminho. E o caminho não é você, o caminho não é somente, o caminho é Cristo. É isso. Você acha, Kétara? Tô segurando demais. Ó, gente, a Kétara, ela tem... Tá? Mas Deus. eu acho que o abandono da fé, quando você já conheceu Cristo, não é que ele é impossível, você pode abandonar a fé, mas é muito marcante, é muito impactante. Então, é em qualquer ambiente que você esteja, o Senhor pode ter te mandado para uma missão lá no Oriente Médio. Você não vai se corromper só porque não tem irmãos em volta de você. Ele falou, óbvio, de um caso ali onde a gente está próximo a práticas que sejam um pouquinho estranhas. Só que isso não vai fazer com que você deixe de acreditar no que é verdadeiro. Gente, tem coisa que minha esposa fala biblicamente que eu concordo. Mas mesmo assim nós somos casados. Porque o que nos une é maior do que as discordâncias, sejam bíblicas ou conjugais comuns da vida. Então, meus amados, o povo é o povo receber. Gente, coisa, vocês estão aqui. Vocês já estão éguas da geração anterior. É isso mesmo. O que vocês estão recebendo? Pegar esse conhecimento e aplicar na oração. Pegar a piedade dos avós, entender o porquê do jejum, o porquê de Deus, o que é renúncia, que não é, a renúncia não é para você não poder não tocar, a renúncia não é para você não chamar um hino, a renúncia é para você viver mais do Espírito Santo e mais esse relacionamento com Deus diariamente. Ele falando através das suas ações, através dos seus gestos, através do seu andar, do seu negociar. As pessoas verem Deus, você trabalhando com marketing, as pessoas veem Deus, você consertando um carro, as pessoas veem Deus, você colocando uma lâmpada e falam, meu, esse rapaz é diferente, essa mulher é diferente, está atendendo um paciente. A pessoa fala, o que você tem? Olha, eu não sei o que eu tenho, mas eu sei de a quem eu pertenço.
Porque é a sua identidade. Glória a Deus, é isso mesmo. Em Cristo. A Kétura vai voltar, gente. Hoje foi só ela vai voltar. Mês, outubro, novembro, a gente vai marcar uma pro final do mês. Beleza, Renan. Não sou eu, tá? Xinguem a Kétura, porque ela tem que ir embora. Mas Deus abençoe. Foi uma conversa muito boa, de verdade. Deus abençoe mesmo. Inclusive... Pode falar. Tem alcance, mas tem assim, isso que você falou foi muito legal. Não, porque tem ancião que tá assistindo, tem ancião, tem carregado. Falou assim, putz, Kétura, eu vou estar em tal lugar, queria tanto assistir. Nossa, Kétura, que Deus abençoe você nisso. Então, assim, existe uma mudança. Talvez a gente esteja aqui plantando sementes de uma árvore onde a gente não vai aproveitar a sombra. Mas que a mudança, a gente está participando dela, a gente está. Se Jesus não voltar, vou falar algo forte, que sejam meus netos, os seus tataranetos. Glória Depois, a Deus. quem foi Renan Negroni? Talvez quem foi ainda ficará na memória das pessoas que foram influenciadas nas gerações pelo que Deus deu de produzir, glória a Deus. Mas a verdade é que enquanto a terra estiver comendo a nossa carne, se Jesus não voltar até ali, até aquele momento, haverá uma geração que hoje já é realidade para Deus, mas para nós não é, pregando biblicamente, alguém falando, poxa, alguém construiu isso pós-pandemia. Deus usou dela, Deus usou dele. Como nós vemos heróis da fé, como Franciscão, Angari, Espina, entre outros, que eu falo, que grandes pregadores, Gunnar Vingre, Daniel Berg, Spurgeon, Jonathan Edwards, John Bunyan, todos esses homens de Deus, Martin Lloyd Jones, John Stott, que a gente fala, meu, que história. Hoje não estão aqui, mas os frutos estão nos livros, na pregação, nas palavras, na lembrança de gente que nasceu muito depois. Então é isso mesmo, nós estamos plantando uma semente de uma árvore que talvez a gente não vai nem repousar nela. Mas o evangelho é isso, é doar sem nenhum interesse. É isso mesmo. O interesse no evangelho é que ele cresça e que eu E diminua. a gente diminua. Então tá. Um beijo no coração, Kétura. Que Deus abençoe pelo convite, Renan, de coração. Que o Senhor continue dando uma boa recuperação pro seu filho. Amém, amém. Final de novembro vocês me cobram. Kétura, Tá vamos fazer... Fica quieto. O pessoal do Empregado da Besta aqui. Prazer. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Saudação a todos aí. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.